Meu primeiro apresenta. Eu tô bem nervoso, mas vamos lá. Como sempre, eu vou começar dando aquela dica bacana sobre o que é. E assim, gente, eu vou mostrar a dica, mas eu espero muito que vocês não acertem, porque eu ia ficar chateado. Qual que é o meu tema? Essas duas fotos é uma cena do filme Jurassic Park. Não é dinossauro, é uma outra dica. Eu não coloquei tipo um dinossauro aqui, e esse é um tema dinossauro. Mas alguém consegue, alguém consegue tentar veneno, genética. Alguém mais? Nenhum desses dois. Horror, não. Turismo, não. Aí meus olhos. Tá bom, eu acho que tá todo mundo desviando bastante do que é. Não é. Eu vou falar. Efeitos especiais, também não. Gente, eu vou falar sobre esse cara aqui, o Dilophosaurus. Eu me empolguei muito nos meus slides, vocês vão ver isso. Estão todos assim. Eu adoro o Dilophosaurus. Ele é só um dinossauro muito legal, tanto de você ver de hoje em dia para trás, quanto na época. Porque a gente vê a crista dele como interessante, tipo, eu vou dar um spoiler bacana aqui, que ele foi extinto, caso vocês não saibam, o Dilophosaurus não existe mais, e ele foi meio que o último do seu gênero. Então, ele é muito fofinho. Eu estou acompanhando o chat, desculpa, gente, vou colocar mais apresentação. Mas é assim, vocês veem essa crista, por exemplo, é uma das partes que ele é mais legal de todos, é por causa dessa crista. E tem animais hoje em dia que possuem o mesmo tipo de crista, que é o exemplo do casuar e outros pássaros, que mantiveram essa mesma adaptação evolutiva, mas não tem nenhuma relação com o Dilophosaurus. Então, eu não sei, é um dinossauro muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês e mostrar o porquê eu gosto tanto dele. E como eu vou fazer isso, eu vou falar de quem eles são, aonde eles viviam e o que eles comiam. Eu vou começar com a parte do quem eles são. E para isso, eu vou falar o que eles não são. Eles não são aquele bicho que vocês viram lá no início. Eles não jogam ácido nos outros, eles não vão abrir o rosto dele, e eles também não são uma estatura baixa, eles não vão bater na sua cintura. Eles são bem diferentes disso, e eu acho a diferença disso que deixa ele muito mais legal. Muito mais legal. Então, começando pelos tópicos um e 2, eu não sei nem muito o que falar, não tem nada a ver, não tem nenhuma base para você falar que eles jogam ácido ou eles fazem essa coisa com o rosto deles, porque, primeiro, não existe nenhuma ossada que mostre esse tipo de osso, ou nenhum vestígio de cartilagem onde eles foram encontrados, nada, nada, nada. Então, foi só uma adaptação meio hollywoodiana. E sobre o veneno, eu cheguei a ver um pouquinho sobre isso, e o mais perto que você tem para explicar do veneno é que, quando descobriram os primeiros ossos do Dilophosauro, eles acharam parte de uma mandíbula. E olhando essa parte de mandíbula, eles pensaram que o Dilophosaurus tinha uma mordida muito fraca. Então, ou ele era meio que um urubu da vida e comia corpos, ou ele teria um veneno para matar a vítima dele, ou deixar intoxicada de alguma forma para ela ficar mais fraca. Mas nada disso é verdade. Não tem nenhuma outra descoberta que corrobore com essas coisas. E o terceiro tópico é: eles não são do tamanho do cachorro, eles são muito grandes. Você pode ver que tem dois Dilophosaurus aqui. É, um deles é o maior que foi encontrado, que é esse atrás, que é muito maior que um humano, e o outro, mais ou menos do tamanho do humano, que é o Holotype, né? Holotype, para quem não sabe, é a espécie que você usa para basear os seus estudos. Então, esse foi o Dilophosauro que usaram para fazer os estudos por cima. E o que está escrito aqui em cima de gênero, não espécie? Bem, Dilophosauro não é um dinossauro. O que eu vou falar é sobre esse Dilophosauro. Mas por que eu estou falando de Dilophosauro no geral, então? Não faz muito sentido? É porque não tem outro Dilophosauro. Ele é o único desse gênero, mas ele uma vez não foi. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente também. E não querendo dar muito spoiler, agora ele é o único. E por isso que eu vou focar tanto nesse tipo de Dilophosauro. Enganchando com o gênero dele, eu vou falar um pouco do clado, que eles são da Neoteropoda.
o que em português seria os novos terópodes, que é um clado dos famosos terópodes. Eu vou falar clado aqui, mas saibam que tem muita bibliografia que usa subordem. A diferença entre clado e subordem não é muito grande, porque você, para montar uma ordem, você se baseia no clado. Então, é uma linha meio tênue. Então, eu vou falar clado por propósitos gerais. Clado, para quem não sabe também, é quando você olha o ancestral em comum entre diversas espécies. Daí você forma um clado. Mas quem são os terópodes? São, primeiro, Carnotaurus. Eu não gosto dele. Ele tem braço muito pequeno, ele é estranho. Mas uma trivia aleatória para vocês saberem. Existe uma espécie muito parecida com Carnotaurus, que foi encontrado no Brasil, e o nome dele é, eu vou procurar, isso não tem nada a ver com a apresentação, é só legal, Thanos Simonatoi. E o Thanos Simonatoi foi sim inspirado no Thanos da Marvel. E é um dinossauro brasileiro. Sim, Thanos. Estou vendo o chat de novo, para quem estiver vendo o vídeo é por isso. O segundo que eu vou mostrar dos terópodes é o Tiranossauro Rex. Muita gente não gosta dele, acha que ele é muito overhyped, acha que ele não é tudo que falam. Eu tenho um carinho pelo Tiranossauro Rex, eu acho ele muito legal, e ele é muito perto, muito perto das aves hoje em dia, que é o terceiro terópode que eu vou falar. Todos os pássaros são terópodes, são os únicos terópodes que ainda existem, e meio que como consequência, os únicos dinossauros que ainda existem. Mas, continuando. Aqui está o Dilophosauro, aqui estão as aves, aqui está o Carnotaurus e aqui está o T-Rex. Por isso que eu falei que eles são muito perto das aves, o T-Rex e as aves. Falando um pouquinho mais sobre o Dilophosauro, eu vou falar sobre a existência de penas. Encontraram, vai ser bem ruim de vocês verem na foto, mas vocês veem que tem pequenos risquinhos nessa pegada. E falaram que eram vestígios de penas. E tem muita gente que defende falando que o Pelossauro tem penas por causa disso, porque encontraram esses vestígios. Só que tem um outro lado para essa história falando que isso, na verdade, é causado por uma erosão do material ao longo de vários milhões de anos e não tem nada a ver com penas, e que isso não é prova suficiente. Eu coloquei uma imagem de uma reconstrução do Dilophosauro com penas para vocês verem como é. Só que a verdade é que a gente não sabe. A gente sabe muito pouco sobre esse tipo de coisa. O terreno onde eles foram encontrados não era propício para manter nada desse tipo. A gente mal tem esqueletos muito completos. A gente tem muito esqueleto, porque eles fizeram, tipo, de novo, vou falar disso mais para frente. Existiam muitos dilofossauros ao mesmo tempo. Eles eram dominantes. Só que como o terreno não ajuda para manter esses ossos, a gente perdeu muito da evidência. A última coisa que eu vou falar é da crista, que eu não coloquei aí, mas eu achei muito interessante. A gente também não sabe a resposta exata para que ela servia, mas a gente pode pensar nos pássaros hoje em dia, e eles usam isso para, primeiro, atrair fêmeas, e segundo, para aumentar a capacidade sonora, tipo, eles falarem mais alto, usar os tubos de ar aqui para criar um eco maior e conseguir falar. Segundo tópico é onde eles vivem. Eles foram descobertos nos Estados Unidos. A história é bem sem graça, e aos Estados Unidos, eu não quero muito falar sobre isso aqui, então só vou mostrar o mapa onde eles foram encontrados, que foi na Arizona. Foi nesse quadrado todo aqui, foi uma área bem grande. E também foi encontrado o Dilophosaurus sinensis, lá na China. E aí que tá. Esse é o segundo Dilophosauro que eu falei antes. O Dilophosaurus sinensis não é um Dilophosauro. Ele é um dinossauro nada a ver, tipo, nada a ver, vocês podem ver aqui, ele é um sinossauro, hoje em dia já descobriram, e aqui que tá o Dilophosaurus. É bem distante, só que eles evoluíram de uma maneira muito parecida, assim, uma crista muito parecida, e pensaram que era o mesmo bicho, que era do mesmo gênero. E o que eles se alimentam? Bem, ele era um predador, então ele se alimentava de carne, ele caçava, ele era grande, e aí está uma imagem ilustrativa. Eles eram terópodes, como eu falei antes, e os terópodes, naquela época, já era um grupo muito bem sucedido. Só para você ser um terópode, você meio que já tinha um pé na frente em toda essa
corrida por comida. Aí vocês veem uma foto de um Dilophosauro comparado com o maior urso polar que a gente encontrou. É, tipo, muito discrepante o tamanho desse bicho comparado com os predadores atuais. E terceiro da mordida dele. A mordida dele é cheia de músculos. Ele morde muito forte e os dentes deles, além de serem pontiagudos, possuem várias serrinhas. Então, quando ele morde você, ele vai te cortando cada vez mais. Não tem muito como fugir disso também, porque quando você vai tentar sair da serra, meio que você vai prender a sua carne. Por fim, eles eram macropredadores, ou seja, eles caçavam bichos maiores que eles, e eles estavam no topo da cadeia da região. Então, o único jeito de um Dilophosauro morrer, não o único, mas bem, o único bicho que competia com ele era ele mesmo. Tem muita evidência que eles cometiam um canibalismo e brigavam entre si. Então, não tinha muito como ganhar de um Dilophosauro. Eu falei que essa apresentação ia ser muito rápida, e esse já é o fim. Eu só queria muito falar sobre esse dinossauro. É o meu favorito de todos. E, bem, era isso. Obrigado por ver.